Se assenta por um instante em nome de Jesus. Que bom que você veio hoje. Tenho certeza que em seu coração tem uma causa. Eu tenho certeza que na sua vida tem uma causa muito clara, muito específica. A gente sabe que quando a gente diz que tem uma causa, a gente tem um motivo e a gente tem uma direção para se lutar, uma direção para caminhar. Mas existem causas que elas precisam de julgamento. Existem causas que elas precisam de um amparo legal. Existem causas que elas precisam de alguém que decida, que alguém que diga qual é a realidade da causa, qual é a causa mais justa. Eu não sei se na sua vida você em algum momento já se sentiu injustiçado e sem condição de recorrer por causa da injustiça. Eu não sei se em algum momento você já se sentiu travado. Você sabe que você está certo. Você sabe que aquilo é teu, que aquilo é justo. Só que você foi envolvido num emaranhado de circunstâncias que parece até que você está imóvel, que você não consegue mudar aquela realidade. Parece que armaram alguma coisa contra você, que o teu opositor armou alguma coisa contra você e te colocou numa situação muito difícil de dar um passo. E você está se sentindo injustiçado diante de uma causa. De repente você já viveu momentos em que você preparou todas as provas, todos os argumentos, todos os fatos, mas ninguém te deu ouvido. Ninguém queria acreditar, ninguém queria parar para prestar atenção em você. Qual o sentimento que fica num coração que não tem a opção de defesa? Qual o sentimento que fica dentro de um coração que não tem quem o defenda? Talvez em momentos assim como esse, você já tenha dito nas suas orações: que o Senhor seja a minha justiça. Que o Senhor seja o meu juiz. Alguém já orou assim desse jeito? Amém? Eu quero ler com você um texto bíblico que está no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 1 a 8. Lucas 18, de 1 a 8. Coloca na NAA, por favor. Isso. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus e nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Deus, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de compartilhar esta palavra. Agradeço porque eu sei que o Senhor preparou este momento. Agradeço porque eu sei que o Senhor tem algo de especial a falar aos nossos corações esta noite. Então, Pai, não permita que eu atrapalhe, mas usa a minha vida com misericórdia e com graças para a vida da Tua igreja. Pai, que eles recebam a porção que o Senhor deseja entregar-lhes esta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Jesus, ao contar essa parábola aos seus discípulos, ele estava ensinando os seus discípulos, ele estava ensinando acerca da justiça de Deus, e também estava ensinando que eles deveriam orar, deveriam clamar
intensamente por ela. Ele começa falando acerca de um juiz, né, que não temia Deus e julgava conforme a sua vontade, sem se importar com as pessoas. E nesse contexto, aparece uma viúva. E essa viúva, o texto diz que ela era uma viúva insistente, que constantemente vinha até ele, pedindo que a causa dela fosse resolvida. A justiça naquele tempo é bem diferente da justiça no tempo comum de hoje. À porta das cidades ficavam alguns fariseus, mas também ficavam algumas pessoas que eram autorizadas a julgar causas. E quando alguém tinha uma causa, chegava diante desta pessoa, pedia ali uma audiência, e essa pessoa, o veredito que ela desse, era o veredito que tinha que ser executado. Porém, essa viúva constantemente ia até este homem, até este juiz, que não temia Deus e não temia homem nenhum daquele lugar, e contava para ele a sua causa, porém, ele não lhe dava ouvido. Eu preciso entender também quem era essa viúva. Está certo que Jesus ele fala acerca de uma parábola, mas uma mulher naquela época, uma mulher comum naquela época, já vivia numa situação muito complicada. Imagine uma viúva que não tinha quem intercedesse por ela. Certamente o que essa mulher que está fazendo, ela não tinha subsistência, certamente ela não tinha perspectiva de grande futuro, mas ela tinha uma causa, ela tinha um motivo para viver. Ela não tinha quem intercedesse por ela, porque o correto era que um homem fosse até o juiz, para que ele pudesse julgar a causa, mas ela vê numa situação de solidão, sozinha, perdeu seu companheiro, ninguém a havia adotado, e ela chega na condição de pedinte diante de um juiz, que já havia muito tempo não julgava a causa dela. Possivelmente essa mulher vivia à mercê, à mercê da bondade e do favor de todos. Então ela não tinha simplesmente uma causa. A Bíblia não diz que causa ela tinha, mas uma coisa a gente pode pensar: essa causa poderia ser a causa da vida dela, porque a cada dia ela vinha insistir diante daquele homem. A reflexão desse texto promove no final, ela é incrível, porque ela mostra um juiz descrente, expressando uma atitude de fé. Eu não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém que não crê, e ouvir dele uma palavra de fé, que nem você tem naquela hora. Alguém já teve essa oportunidade? Eu lembro que quando a gente foi adquirir o primeiro espaço para a gente congregar, que era aquele em frente à rodoviária, quando o proprietário daquele espaço me procurou e ele falou o preço para mim, eu falei para ele, cara, eu não tenho esse dinheiro. Aí ele: pastor, mas Deus falou comigo que era para passar para você. Eu falei: mas eu não tenho esse dinheiro. E naquela hora aquele homem olha para mim e pergunta: mas você tem fé, pastor? Eu te confesso que aquilo mexeu comigo. Como pode existir um pastor que não crê? Eu olhei para ele e eu disse: eu tenho. Falei: então, o que impede? Eu falei: nada. Vamos fechar o negócio então. Quem estava comigo olhou para mim, não sei se meu irmão está aí hoje, olhou para mim e falou: você tem o dinheiro? Eu falei: eu não. E está onde? Foi naquela época que eu falei: está na boca do peixe. Agora você entende porque eu estou na boca do peixe. E na outra semana, eu não compartilhei com ninguém, só quem sabia era eu, meu irmão e meu sobrinho. Na outra semana, uma pessoa que não tinha nada a ver, veio e ofertou exatamente o dinheiro que eu precisava para dar de entrada naquele espaço. Quando eu peguei aquele dinheiro na mão e eu entreguei para dar de entrada, eu falei: Senhor, eu me senti envergonhado, porque eu precisei ser confrontado por um ímpio, para que a minha fé fosse agitada. Então tem horas que Deus prepara um ímpio, só para cutucar você, só para ver o quanto você crê. Esse juiz, apesar dele não ser temente a Deus, não temer ninguém, ele promove uma reflexão no final absurda. Ele exclama dizendo: será que Deus não fará justiça para seus escolhidos?
Quando eu comecei a ler esse texto, essa palavra, ela começa a mexer ao meu coração. Eu tenho certeza que precisa mexer no teu coração. Quantos creem que Deus, é Ele que cuida da sua vida? Quantos creem que Ele te achou no teu pior momento e te salvou? Aí eu te pergunto, será que Deus não fará justiça àqueles a quem Ele chamou e escolheu? Será que Ele continuará adiando a sua resposta? E o juiz, ele afirma de um jeito muito marcante, dizendo que Deus fará justiça de um jeito rápido. Diz para quem está perto de você, vai ser de repente. O interessante do de repente é que se a gente não ficar de olho, a gente perde. O interessante é que o de repente, se você não estiver ligado, você perde. E ele termina com uma pergunta interessante que diz assim: será que quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai encontrar pessoas que ainda creem nele? A mensagem desta noite mexeu comigo, e eu tenho certeza que vai mexer contigo também. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você esta noite: quem está julgando a sua causa? Quem está julgando a sua causa? Eu digo isso porque é natural que a gente recorra à justiça humana para situações comuns do dia a dia, não é verdade? É natural que eu e você, a gente possa usufruir do poder público, para a gente poder manifestar a nossa indignação diante de uma afronta, diante de um desejo que foi roubado nosso, de um direito roubado nosso, e a gente procura um juiz, procura a polícia, procura o poder público, dizendo: olha, eu preciso que alguém me ajude, porque eu estou me sentindo lesado diante de uma condição. Eu não preciso citar nomes, eu não vou citar nomes, mas há um tempo atrás, um familiar meu passou por uma situação muito complicada. Uma pessoa comprou um certo produto, só que meia hora depois que comprou o produto, uma hora depois que comprou o produto, ela viu que não deveria ter comprado, e ela procurou para devolver o produto, e a pessoa do estabelecimento simplesmente não queria aceitar a devolução. E ela insistentemente disse: não, eu tenho o direito, o produto está aqui, não mexi, está dentro da sacola, eu preciso que seja feito o estorno. E a pessoa de um jeito muito veemente falou: olha, não posso executar a devolução. Eu fiz contato com uma outra pessoa da mesma empresa, e a outra pessoa: não, nós não temos a obrigação de devolver esse produto, o dinheiro do produto que você comprou, posso trocar por outra mercadoria. Eu falei: mas o Código de Defesa do Consumidor, no capítulo tal, no parágrafo tal, diz que nós temos 7 dias para devolução. E não foi nem 2 horas. E a pessoa: não, a gente não tem a obrigação de fazer isso. É tão interessante porque está escrito, está expressivo, está ali. Nós tínhamos o direito, mas a outra parte ainda dizia que o meu direito não era legal. É tão complicado. Tudo isso se resolveu depois numa conversa. Nós conversamos de um jeito muito amigável, e a pessoa devolveu o dinheiro, devolveu o produto depois. Mas algo tão simples teve um final conciliador. Mas quantas coisas, de repente alguém que está aqui foi lesado de um jeito absurdo, e quando foi tentar requerer o seu direito, percebeu que a pessoa ainda lesou ela mais, e foi necessário ela procurar alguém para julgar a tua causa, ou de repente o teu processo está em andamento. Eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Se o teu processo está em andamento, eu quero profetizar que ele vai correr, que Deus tem pressa em abençoar a tua vida. Amém? Só que
Eu estou falando de alguém que julgue uma causa civil. Mas eu tenho certeza que nem todo mundo que está aqui hoje, a petição que você escreveu no seu envelope, trouxeram o envelope hoje? Não tem dinheiro não, né? Não quero que coloque dinheiro aí dentro, viu, gente? Pelo amor de Deus. De repente você trouxe o teu envelope, e dentro do seu envelope pode estar escrito a justificativa da tua causa, dizendo: olha, já entrei com um processo, o processo é o número tal, está na mão do juiz tal, mas ele não julga. Ei, se esse for o teu processo, eu creio que Deus pode incomodar aquele homem, ele fazer andar lá e fazer as coisas acontecerem logo, em nome de Jesus. Eu creio. Mas tem causas que estão escritas aqui que não dependem de um juiz. Tem causas que estão escritas aqui que dependem única e exclusivamente de Deus. Porém, a gente ainda quer pegar a causa que depende única e exclusivamente de Deus, e a gente quer uma outra opinião de alguém tão falho, tão limitado, tão incapaz quanto a gente. Pergunta para quem está perto de você: quem está julgando a tua causa? É tão complicado porque quando você espera que alguém faça algo em teu favor ou para teu benefício, a gente corre um sério risco. Pode passar o slide. Não espere favor de quem não conhece o favor de Deus. É tão complicado porque a gente vê crentes se chateando com pessoas que não conhecem a Deus. Eu te pergunto, se não conhece a Deus, se não conhece o amor de Deus, se não conhece a justiça de Deus, como que essa pessoa vai agir como se fosse Deus? Então, se você sabe que a pessoa não crê em Deus, não reconhece Deus, não espere dela uma atitude que seja igual à tua, que conhece a Deus, que se entregou para Deus, que vive hoje uma vida com Deus. Eu estou dizendo isso de uma outra pessoa que você espera o favor, mas também eu quero dizer de você, porque tem muita gente que está aqui também, que tem orado por causas aonde você mesmo é responsável de resolvê-las. O ser humano, ele é especialista em fugir de responsabilidades. Uma vez a gente atendeu uma pessoa, eu e Janaína, na loja que a gente tinha. E era uma mulher e ela estava dizendo acerca do teu relacionamento com a mãe dela. Era um relacionamento, dá um pouquinho de retorno para mim aqui. É um relacionamento muito difícil. E toda semana ela ia na loja dizendo que não conseguia liberar perdão para a mãe dela. E a mãe dela era uma senhora de idade já, e ela dizia: não consigo liberar perdão para minha mãe, ela me feriu muito, ela me magoou muito, ela me ofendeu muito, eu não consigo liberar perdão para ela. Só que ela falava comigo e a Janaína ia ouvindo, e eu sempre com muita calma na palavra dizia: olha, mas a Bíblia fala que nós devemos perdoar pessoas. A Bíblia fala que a gente deve ser sincero no perdão. Eu ouvi uma pessoa semana passada dizendo que o perdão, ele beneficia mais você do que o outro, e que mesmo que você não sinta perdão, você deve liberar perdão, porque, peraí, se você não sentir perdão, se você não desejar liberar perdão, como que você vai liberar perdão? Eu vi um pregador falando acerca disso. Mas vamos voltar aqui para a menina. E a menina chegava perto de mim e falava: olha, mas eu não consigo me relacionar com ela, uma semana e pouco assim. Até que um dia ela pegou Janaína. Quando ela entrou, eu falei assim: ó, eu tenho que ir ali e já volto. E ela foi confessar suas dores para Janaína. Janaína olhou no rosto dela e falou: vem cá, você está preparado para ver sua mãe morta na sua frente? Ela: não, mas como assim? Não, eu estou te perguntando. Você está preparado para ver a tua mãe em cima, dentro de um caixão na tua frente, e você conseguir olhar naquele rosto pálido e dizer para ela: mãe, eu devia ter te perdoado e eu não fiz. Você está preparado para isso? Ela: não, a gente não está preparado para essas coisas. E ela falou: então peça perdão e libere perdão para ela, porque tua mãe não é crente, o crente é você, então haja como cristão. Tem gente que está pedindo a paz na sua casa, mas você sabe que na tua casa o único cristão é você, e você não age como cristão. Como que a paz vai governar no teu lar se você não se comporta como crente na sua casa?
Diz para quem está do seu lado: toma vergonha na cara. Calma. Quem não se importa com Deus, certamente não se importará com seus filhos. Se você conhece um ímpio que age com maldade, cara, não espere que ele haja com benevolência por você. A gente se decepciona muito o dia inteiro com pessoas, porque a gente eleva expectativas nelas. Eu estou falando acerca de julgar uma causa, eu estou falando acerca de beneficiar você com uma resposta positiva. Eu estou falando de alguém que vai poder exercer um favor na tua vida e a tua situação vai resolver. E você está dizendo o seguinte: ah, pastor, mas essa pessoa podia fazer, ela tem condição de fazer, mas ela não faz. É direito dela não fazer. O que não pode é você questionar a Deus porque alguém não deseja tomar uma atitude. Eu já vi muita gente se entristecer com Deus porque homens não atenderam expectativas. Eu já vi muita gente dizer: Deus, Ele não vai fazer. Por que Deus não mudou aquela história naquela vida? Eu sei que Deus pode fazer, mas Deus também dá ao homem a oportunidade de escolha. E certamente, se um ímpio que não se importa com Deus, possivelmente não vai se importar com você que é filho. Antigamente ser cristão, para muita gente, eu sei que você lembra disso, você dizia num canto: eu sou crente. Então o cara olhava para você e confiava assim absurdamente. Mas a gente sabe que teve muita gente que feriu a integridade do Evangelho. E hoje em dia tem gente que diz o seguinte: eu não vendo para crente, eu não faço negócio com crente. Eu estou dizendo isso com uma dor no coração, porque na realidade as pessoas deveriam olhar para a igreja e falar: posso confiar cegamente, porque eu sei que o Deus dela é justo, é juiz e saberá julgar essa causa caso ela vacile. Mas eu creio numa igreja que Deus está levantando nesse tempo, nessa cidade, e você faz parte dela, amém? Aonde as pessoas, quando olharem para você, elas não vão nem perguntar se você é crente, elas já vão dizer: você é crente, não é? E você vai dizer: sou sim, graças a Deus. E você vai dizer: por que você está perguntando isso? Não, porque quando eu olhei para você, eu senti Deus na tua vida. Eu vi a certeza de que Deus está contigo. Eu creio num evangelho que transforma as nossas vidas, e que somente quando você chega, o Espírito Santo chega junto contigo, e a partir dali o ambiente muda, o conceito muda, o testemunho chega, a presença chega. Quem está julgando a sua causa? O Senhor está chamando você essa noite a confiar naquilo que Ele pode fazer. Você até pode depender de uma resolução humana, mas a tua última palavra vem de Deus. Amém? O Senhor não está dizendo para você não procurar recursos públicos. Procure, mas fiel é aquele que te guarda. Ele é justo, Ele é poderoso. Repete comigo: Deus não é injusto. Não, em Deus não há injustiça. Não há. Deus é justo e a sua justiça, ela é recheada de amor. Deus é amor, mas também é justiça. Deus não é injusto. A gente tem um sério problema nas nossas vidas, o ser humano tem, aonde a gente precisa mais do que a gente tem para ser feliz. De verdade. Tem muita gente que já tem tudo. Esses dias eu estava conversando. Eu visitei a casa de uma pessoa muito
muito carente. E eu sentei à mesa com a pessoa e ela me falou das necessidades dela, das dores dela, do choro dela. E eu ouvi aquilo e eu falei, verdadeiramente, essa pessoa precisa de tudo isso. Mas eu olhei para a casa da pessoa, eu olhei para a pessoa, mas ela já tem isso, ela já faz isso, já tem família, está com saúde, na simplicidade, mas tem as coisas dentro de casa. Mas eu falei assim, pensei no meu coração, deve ser por causa do pouco recurso, que a pessoa está com um coração assim, amargurado, né? Todo mundo quer melhorar um pouquinho, quer ou não quer? Amém? Lógico, todo mundo quer melhorar um pouquinho. Mas aí também um tempo depois eu fui na casa de um pessoal muito abastado, um pessoal próspero. E eu me sentei à mesa, eu comecei a ver alguns questionamentos. Eu falei, cara, mas tem tudo. E um dia eu me sentei numa mesa com um cara muito rico. E eu fui ouvir ele falando. Esse cara não era cristão. E ele também tinha lamento nos lábios. Aí eu fiquei pensando, não é o dinheiro que promove a suficiência. Não são as posses que dão a mim e a você a certeza de que a nossa vida está legal, está bem. Eu comecei a olhar e entender que, por mais que Deus seja justo, eu continuo sendo injusto, porque eu quero mais do que eu posso carregar. É igual a criança que vai numa festa e vai chegando no final da festa e o docinho está liberado, né, os presentinhos estão liberados, e você vê às vezes criança, aquele monte de sacolinha, aquele monte de doce. Não é só criança não, tem adulto também, né? E vai para casa com a mão tão cheia, e às vezes estraga na geladeira. Não é verdade? Aí eu te pergunto, quem que é o injusto nessa situação? Quando nós começamos a igreja, eu tinha uma frase que eu falava, eu dizia o seguinte, que na igreja, na casa de Deus, é comum que tenham pobres, como é que é? Pobres e... não lembro agora. Mas eu dizia que é natural que tenham pessoas carentes. É natural. E é natural que tenham pessoas ricas. É natural. Agora, o que não pode ter na igreja são famintos e egoístas. É pessoas que podem fazer alguma coisa por alguém e não faz. É pessoas que simplesmente poderiam compartilhar um pouco do que tem. Não estou falando para ninguém dar dinheiro para o outro, não, pelo amor de Deus. Mas eu digo, por exemplo, agora eu vou constranger você. Nós temos aqui todo o início do mês um dia de primícias. E a gente pede para o povo trazer. A gente consegue alimentar bastante gente por mês. Mas numa igreja com mais de 800 pessoas, ter só aquela quantidade de alimento, te confesso que me constrange. Sério. Me constrange. Por que constrange? Porque a impressão que dá é que se a minha panela está cheia, isso basta. Eu não estou preocupado com quem não tem nem panela. E às vezes o faminto está na igreja e está dizendo, será que ninguém tem algo para compartilhar comigo? E o faminto olha e está dizendo, Deus, por que o Senhor está sendo injusto comigo? E Deus diz, eu sou justo, filho. E injusto é aquele que diz que tem o meu nome, mas não faz o que deve fazer. Isso é injustiça. Deus não é injusto. Pastor, por que o Senhor está falando isso hoje? Porque a nossa vontade é que a justiça de Deus aconteça agora. Não é verdade? Deixa eu falar da minha profeta. Ela está em casa hoje, está com a mamãe dela lá em casa hoje, lá, Janaína. E eu digo profeta porque o profeta ele é aquele cara que chega, é o incisivo, né? É aquele que chega e
Às vezes eu tenho que segurar meu profeta no cantinho, mas quando eu e você olhamos alguém cometendo injustiça, a nossa vontade é que Deus haja com justiça na hora. Janaína é uma daquelas que chega para mim depois e fala: amor, será que Deus não está vendo o que essa pessoa está fazendo? E eu digo: sim, Ele está vendo. Então por que Ele não faz alguma coisa agora? Essa pessoa diz estar na igreja, mas está se corrompendo, está envergonhando o nome da igreja, está defamando as pessoas, defamando a igreja. Por que Deus não faz alguma coisa agora? Eu falei: Jana, porque já está marcado o dia do julgamento. E no último dia a gente vai ter que se apresentar diante do Senhor e dar conta de todas as nossas obras, inclusive aquelas que você se esqueceu. Um dia você vai ter que se apresentar diante de Deus. E eu imagino que Ele vai chegar assim: Gabriel, bota no telão de LED aí aquilo que a Rayane fez. Põe no telão de LED ali aquilo que a Carlinha fez. Me explica isso. E você vai dizer: mas eu havia me esquecido. E Ele vai dizer: mas eu sou justo. Diz para quem está perto: um dia a conta chega. Aquele que é onipresente, aquele que é onisciente, todo poderoso, sabe exatamente como agir com justiça. Pensa só, a gente pede que o julgamento seja perfeito, não é verdade? Tem um juiz que não viu a briga, tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação, e eles vão ter que contar uma história para o juiz, e a melhor história convence o juiz, os melhores argumentos convencem o juiz, é ou não é? E às vezes o juiz ele é tão envolvido diante de uma causa, de uma brecha na lei, que ele acaba fazendo injustiça. Só que pensa, se o juiz tivesse o poder de ler a mente, sondasse o que está no coração de cada um, se o juiz tivesse condição de falar: eu estava lá na hora que aconteceu e eu vi. Deus não é injusto. Descansa teu coração, respira fundo. Deus não é injusto. Ele estava lá, Ele viu tudo, Ele ouviu tudo, Ele estava presente, e Ele vai saber muito bem como julgar a tua causa. Deus, Ele supre necessidades, mas Ele não alimenta vaidades. De repente a causa que você veio buscar aqui esta noite, de repente o que você escreveu no teu papel, nesta noite, não é nada além do que vaidade. A situação que você está orando por, está pedindo, você consegue viver sem ela? Às vezes as nossas orações são tão vaidosas, porque a gente quer que Deus atenda ao nosso ego, atenda um pedido além daquilo que a gente precisa. E de repente você está dizendo: Senhor, eu estou pedindo há tanto tempo, e Deus está dizendo: filho, estou te negando há tanto tempo, porque o que você quer é vaidade. O que você deseja não alegra o meu coração. Existem pedidos que a gente faz para Deus, que eu imagino Deus rindo da nossa infantilidade. Sabe por quê? Porque ter tudo que você quer pode não ser justiça. Às vezes é narcisismo ou egocentrismo. Ter tudo que você quer às vezes não é justiça. Pode pular slide. Às vezes é narcisismo ou egocentrismo. O narcisista, ele tem o poder de manipular tudo à sua volta para que a vontade dele aconteça. Se não for o que eu quero, eu não estou feliz.
Ele consegue dizer para o outro, convencer o outro que o outro está errado, para que a vontade dele prevaleça. O egocentrista é aquele que faz porque o sucesso está nele. E eu preciso que isso aconteça, porque eu vou me destacar, eu vou aparecer, Deus vai ter que julgar a minha causa, porque eu mereço. E olhando isso, eu falei, Deus não é injusto, é. Só que tem gente que está aqui, que ora dizendo, mas o ímpio consegue tanta coisa que eu não consigo. Eu vejo o ímpio crescendo de um jeito tão grande e às vezes eu não consigo. A pessoa consegue ter inveja de quem não teme a Deus. A pessoa consegue ter inveja de quem sabe que vai para o inferno. Deus não é injusto. Se você tivesse que dar uma nota para a sua vida, de 0 a 10, hoje, para a vida que você tem hoje, de 0 a 10, não precisa gritar não, você aí, que nota você daria? Aí eu te pergunto, há 10 anos atrás, como é que você estava? Você preferia viver a vida de 10 anos atrás ou a vida de hoje? O que você prefere viver? Ingrato. Se você consegue dar uma nota baixa e reconhece que o tempo de hoje é melhor do que o tempo de 10 anos atrás, eu só tenho que falar ingrato, porque Deus mudou a tua vida, Ele só não atendeu o teu ego. Deus transformou a tua história, mas Ele só não atendeu o teu ego. A tua vida está melhorando, você está caminhando em direção à terra prometida, amém? Ele sabe o tempo certo de agir. Às vezes eu e você, a gente tem uma crítica tão grande com relação às nossas orações, dizendo, poxa, tem gente que ora e Deus faz na hora. Por que no meu caso demora tanto tempo? Se já chegou o tempo e você já está pronto para receber, então por que Deus, pode passar, porque Deus adiaria em responder você? Se já chegou o tempo e você está pronto para receber, então por que Deus ia demorar a fazer na tua vida? Se já chegou o tempo e você está pronto, pode ser que o tempo chegue, mas que você não esteja pronto. Pode ser que Deus já esteja preparando o milagre, mas você não está pronto para o milagre. E Deus não vai dar para você algo que você não esteja pronto para viver. Então às vezes o tempo atrasa, não por culpa de Deus. É tipo aquele cara que quer dirigir que quer um carro, mas não tira a carteira. É o cara que quer dirigir uma moto, mas não tira a carteira. Eu tinha um sonho de viajar para fora do país. Eu falei, no ano passado, primeira coisa que eu vou fazer vai ser tirar meu passaporte. E eu estava com essa palavra há muito tempo, que eu ia viajar, que eu ia viajar, que eu ia viajar. Só que eu não tirava o passaporte. Eu falei para a Janaína, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar o passaporte. No dia 2 de janeiro, eu, Joana e Gabi, a gente tirou o passaporte. Alguns meses depois, eu ganhei uma viagem para fora do país. Aí eu te pergunto, Deus queria fazer, mas eu não estava pronto para receber. Pergunta para quem está do seu lado, já está ficando pronto? É igual o Joel, há 3 semanas atrás, tive um discipulado, ele falou muito sobre isso. Ele falou o seguinte, olha, dar à luz, aquele que dá o bebê, ele vai fazer o bebê nascer, não é verdade? Se Deus permitiu que a vida fosse gerada dentro de você, ela vai crescer e ela vai sair, ela vai ter hora. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Fazer a criança crescer é responsabilidade de quem? Deus. Você só se alimenta, Deus faz o resto.
Agora preparar o quarto. Quem é que prepara o quarto? É Deus? E eu te pergunto, deu 9 meses, você consegue dizer para a criança, espera um tiquinho, não vem não? Consegue dizer? Deu 9 meses, fala assim, não nasce não, que o berço não está montado. Você consegue falar isso? Vai nascer. Eu não comprei roupa para sair do hospital. Vai nascer. Eu digo isso porque às vezes a vergonha que a gente passa não é porque Deus não sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, mas é você que não fez a sua parte para receber aquilo que Deus tinha para você. Às vezes eu e você, a gente precisa ser sacudido no nosso dia a dia, porque tem causas que você escreveu. Eu te pergunto, todo mundo escreve, quem aqui escreveu uma causa no envelope? Levanta a mão aí. Se Deus desse a tua causa hoje, na hora do culto, você estava pronto para levar para casa? Às vezes a gente não está pronto para receber aquilo que Deus quer fazer. Eu não trouxe nem sacola, Deus. Como é que eu vou levar tudo isso? Eu aprendi uma coisa. Quando a justiça vier, não deixará dúvidas. Ela será precisa e rápida. Quando Deus tem alguma coisa para fazer, você não vai duvidar que é Ele que está fazendo. A gente até duvida de algumas coisas que a gente está vivendo. A gente até olha para a nossa vida e fala, será que é da vontade de Deus? Você já pintou um será, filho? Cuidado, pode ser que não seja. Agora, quando Deus faz, você vai poder dizer o seguinte, não tenho dúvidas, Deus ouviu a minha oração. Repete comigo, Deus está ouvindo a minha oração. Bem, se Deus está ouvindo, Deus ele dá respostas, você crê nisso? Amém? Agora, quem será você depois da sua causa respondida? Não, pensa comigo. Quem será você depois que Deus decidir abrir os céus sobre a tua vida e derramar de uma vez só? Quem será você? A Bíblia conta várias histórias de pessoas que foram alcançadas por Jesus e depois de terem sido alcançadas, perguntaram para as pessoas, e aí? O que aconteceu? As pessoas vão perguntar para você o que aconteceu. As pessoas vão chegar até você e vão querer saber o que aconteceu contigo que de repente tudo mudou. E eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira delas é, você está pronto para o não? Você escreveu uma causa, não escreveu? Você está pronto para Deus dizer para você, não? O não é tão difícil para algumas pessoas. É ou não é verdade? Você já pensou se Deus tivesse dito sim para tudo aquilo que você pediu até hoje? Imagine a confusão que seria a tua vida. Se todas as orações que você fez ao decorrer da sua vida, todas elas fossem respondidas com um sim, talvez a tua vida estaria tão disforme, talvez a tua vida estaria tão bagunçada. Então tem horas que Deus vai olhar para você e vai dizer não. Tem horas que Deus vai olhar para você e vai dizer para você, a minha graça te basta. Eu passei um momento na minha vida que foi um momento bem difícil. E um dia eu cheguei no meu trabalho, lá na loja que a gente tinha, eu sentei do lado de dentro do balcão, estava sozinho, Jana saiu, e eu comecei a conversar com Deus, questionar algumas coisas. E eu falei para Deus, Deus, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor faça algo, porque eu já não aguento mais viver nessa condição.
E eu fiz uma oração bem ousada. Alguém já fez oração ousada assim com Deus? Assim, já? Deus só tem que ouvir a minha causa. Aí eu estava sentado no balcão, eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Tinha uma caixinha de promessa. Eu falei, Deus, já ouvi tanta gente falando que o Senhor fala na caixinha de promessa, então fala comigo nessa caixinha de promessa aqui. Eu peguei a caixinha de promessa e tirei um versículo. E quando eu tirei, estava ali, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Eu entendi naquela hora que era não. Você não precisa do que você está pedindo, você só precisa da minha mão sobre da tua vida. Você não precisa daquilo que você está pleiteando, você só precisa da minha mão. Por falar nisso, eu quero perguntar para você, de repente, dizer para você, de repente aquilo que você está anotando por aí, venha para te trazer uma estabilidade na tua vida. Pastor, o que eu estou pedindo é para deixar minha vida segura, é para deixar minha vida tranquila, é para deixar minha vida bem. De repente essa seja a sua causa. Eu aprendi uma coisa na convivência com Deus ao longo da minha vida. Tem horas que Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo para trazer segurança. E tem horas que Ele vai tirar tudo aquilo que Ele me deu de uma vez só, para eu entender que a única segurança que ninguém pode tirar é a mão dEle. Não adianta você querer firmar um castelo se ele não for o teu refúgio. Não adianta você firmar uma guarda se ele não for a tua fortaleza. Agora, pergunta para quem está perto de você assim, ó. Você está pronto para o sim? Sério? Pensa comigo. Se o sim de Deus acontecesse agora na tua vida, o que você faria? Não, estou sendo muito sincero. Se o sim de Deus para aquilo que você escreveu, para aquilo que você está pedindo, para aquilo que você está orando, acontecesse agora, e você tivesse certeza, o que você faria? Quem você seria quando você acordasse? Já pensou? Se você, deixa eu fazer você viajar, tem gente que vai nem dormir, ó. Você vai para casa agora, quando você chega em casa, daqui a pouco você recebe uma mensagem dizendo: olha, eu estou um tempo querendo contactar você, e eu descobri, meu cliente, ele era uma pessoa muito rica, e ele não tinha deixado herdeiro, e eu estava vendo na sucessão aqui, e eu descobri que você é o único herdeiro que tem da fortuna dele, e amanhã você pode vir no escritório que eu vou transferir para sua conta 70 milhões de reais. Quem você seria final de semana, com 70 milhões de reais na poupança? Algumas pessoas que estão aqui estariam em qualquer lugar, menos no altar agradecendo. Eu estou falando de um caso desse, que não é impossível de acontecer. Amém? Esquece do ar-condicionado não, hein? Vai que. Mas pensa só, se Deus responder a tua petição hoje, você está pronto para o sim? Você está pronto para glorificar a Deus pelo sim? Você está pronto para honrar a Deus pelo sim? Porque hoje a gente está fazendo, entre aspas, uma campanha de oração. Mas a tua última campanha de oração, você pediu a Deus um milagre, você pediu a Deus um favor, Ele te atendeu, e de repente você abandonou, você mudou, não estava pronto para o sim. O sim, ele muda muita gente. Sério. O não revela. Você quer ouvir, saber se alguém que está perto de você gosta de você ou não? Fala não para a pessoa. O quê?
Agora você quer ver você mudar as pessoas que estão contigo? Fala sim para elas. Deus, ele é tão perfeito que até o não de Deus constrói. Até o não de Deus trata a gente, faz a gente crescer. A gente está falando de justiça e vou ser muito sincero para você. Nem eu nem você somos tão capazes de ser justo, não é verdade? A gente não tem competência para ser tão justo, tem? Não. A mim e a você só cabe o direito de orar e confiar. Julgamentos falhos são providos por pessoas, mas a justiça de Deus, ela é simplesmente perfeita. Não há como manipular um juiz justo. Há como você manipular um juiz justo? Se Deus é o teu justo juiz, você acha que os seus inimigos vão manipulá-lo? Se Deus é o teu justo juiz, você acha que você consegue manipulá-lo? A nós só cabe se sujeitar à tua vontade. Agora, o texto que a gente leu, ele mostra que Deus agirá rápido. A pergunta que eu faço a você hoje, para a gente encerrar. Pode passar o último slide. Você está pronto para apresentar a sua causa para Deus? Você escreveu os argumentos que você precisa? Aquilo que você está pedindo é a verdade do seu coração? Aquilo que você tanto deseja é prioridade na tua vida, de verdade? E apesar de ser prioridade na sua vida, se ela for atendida, você vai glorificar ou você vai abandonar o Senhor? Nós estamos numa campanha de 21 dias de jejum. E tem sido bênção, amém? Eu vou ser muito sincero para você, eu estou aqui hoje só o pó. Eu acordei muito mal hoje. Acordei daquele jeito, essa virose brava. Eu acordei daquele jeito hoje. Mal, muita dor no corpo, dor nas juntas, eu tive febre. Janaína chegou para mim na próxima hora do almoço e falou assim: amor, você precisa comer alguma coisa, está com cara de abatido. Já são 11 horas, entrega o jejum. Aí eu falei para ela: eu vou esperar mais 1 hora, Janaína. Eu vou esperar mais 1 hora e a gente vai almoçar. Na parte da tarde, tudo mudou. Estou bem, graças a Deus. Mas eu digo isso para você porque sempre vai ter um impedimento para você lutar por sua causa. Sempre vai ter alguém querendo dizer para você que você não vai conseguir. Às vezes você mesmo está dizendo: eu me senti um bobo escrevendo isso aqui e botando no envelope. Por que Deus precisa disso? Não, Deus não precisa disso. Mas você precisa disso. Você precisa dizer, escrever, ser sincero. Você precisa falar. O texto que nós lemos diz que essa mulher, ela procurava o Senhor. Procurava o juiz. Insistentemente. Para pedir para ele: julga a minha causa. Todos os dias, julga a minha causa. Enquanto houvesse vida, julga a minha causa. Essa mulher estava pedindo para Deus, para aquele juiz aprovar, dar causa ganha para ela? Não. O que ela estava dizendo: eu preciso de uma resposta. De repente, você já veio ao altar várias vezes por causa disso que você escreveu no teu envelope. E você está dizendo: poxa, eu vou no altar de novo. Lembra da mulher insistente? Enquanto você não tiver uma resposta de Deus, que esta seja a sua petição. Eu creio num Deus que responde rápido. Você crê nisso? Mas essa rapidez é quando você estiver pronto para receber aquilo que você tem por promessa. Eu sei que o seu coração já foi tratado por Deus neste lugar. Eu sei que Deus tem tratado o seu coração nesses 14 dias
de jejum que a gente está fazendo. Eu sei que Deus já mexeu contigo nesses dias. Tem gente que começou a orar e jejuar, só por curiosidade. Tem alguém aqui que já recebeu a causa desde o primeiro dia? Você chegou assim, eu escrevi uma causa, aquilo que você pediu no primeiro dia, você já até recebeu. Tem alguém que já recebeu? Ainda não? O jejum de Daniel, quando o anjo chega no 21º dia, ele fala, olha, no primeiro dia, Deus me mandou com a tua resposta. Só que no caminho, estava acontecendo uma batalha tão grande. Se não fosse o céu intervindo, abrindo o caminho, eu não tinha chegado até aqui. Eu estou dizendo isso para você que Daniel jejuou 21 dias. A resposta de Deus veio no 21º ou veio no primeiro? No primeiro dia. Só que durante o caminho, havia uma guerra muito grande. Eu tenho certeza que a tua causa, Deus já ouviu desde o primeiro dia. E Ele já enviou um anjo com a resposta desde o primeiro dia. Mas há uma batalha tão grande acontecendo, eu te pergunto, você vai desistir agora? Você vai retroceder agora? Ou você vai até o final? Amém? Diz para quem está do seu lado, apresente a Deus a sua causa. Pedi para o pessoal da consolidação, eu peguei 2 cestos. Isso, pessoal do templo, né? Pode colocar aqui na frente. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. Enquanto a gente adora o Senhor com uma canção. Isso, obrigado. Pode botar aqui, em cada canto, isso. Obrigado. Enquanto você adora a Deus com uma canção, você vai trazer o teu envelopezinho. E você vai colocar nesse cesto. Depois nós vamos queimar. O pessoal da intercessão tem um grupo que a gente ora quarta-feira. A gente vai queimar todos esses pedidos. A gente não vai ler nenhum deles, porque a gente crê que o Senhor já leu. Mas eu queria que você viesse até o altar com uma atitude de fé, como aquela mulher que ia até aquele juiz iníquo dizendo, Senhor, esta é a minha causa. Agora, só por curiosidade, tem alguém que ainda não tem envelope e que deseja? Você não vai trazer o envelope hoje. Se você ainda não tem envelope e você quiser você vai levar para casa, você vai trazer na semana que vem. Pastor, eu não trouxe hoje. Semana que vem você traz, mas quem trouxe hoje já vai trazer hoje até o altar. Amém? Se coloca em pé em nome de Jesus. Antes de você vir até o altar, segura o teu envelope aí. E você vai orar. Não sou eu que vou orar por você, mas você vai apresentar a Deus a sua causa. Aí é onde você está. Você vai falar, Deus, o meu motivo está aqui. Aí onde você está, fecha seus olhos e comece a falar ao Senhor. Você está diante de um juiz que é justo. Isso. Sim, Deus. Sim, Deus. Eu creio, Jesus. Eu creio, Jesus. Eu creio. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Vamos adorar o Senhor com uma canção? Depois eu vou pedir para você trazer até o altar. Adora o Senhor. Tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença.
desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Não há nada não que eu queira mais. Meu desejo é maior de tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar o mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo seu olhar. Meu coração por ti palpita, sou atraído pelo teu olhar. E quando tudo isso acontecer, será que o Senhor ainda encontrará aqueles que continuam crendo nele? Depois que todo esse jejum acontecer, depois que a sua causa foi respondida, será que haverá fé suficiente na tua vida para dizer: Senhor, independente da resposta, o meu coração está no Senhor. Independente da resposta, a minha fé continua no Senhor. Nada nem ninguém roubará a comunhão que eu tenho com o Senhor. O meu coração está seguro em Ti. Esta é a tua oração dessa noite? Se essa for a tua oração dessa noite, traga a sua causa e apresente ao Senhor. Coloque nesse cesto e pode voltar para o seu lugar. Sim, Deus.
Deus, aqui está a causa da tua noiva. Não estou tratando ninguém em separado, mas eu apresento uma causa em conjunto da tua igreja. É a tua noiva, aquela a quem o Senhor chamou, comprou, limpou e está cuidando. Eu estou falando da tua igreja, Pai. Eles vêm até o altar nesta hora apresentando a petição, dizendo: Senhor, nós cremos que a tua justiça ela é perfeita e o Senhor não tarda, o Senhor responde. Pai, os teus filhos, numa atitude de fé, vieram até o teu altar dizendo: nós confiamos no Senhor, nós confiamos naquele que governa a nossa vida, nós confiamos naquele que é dono de todo o poder, que é dono de toda a autoridade. Nós confiamos em Ti, Senhor. Ah, Pai, a Tua palavra nos dá esse direito. O Senhor Jesus ensinou aos discípulos para que fôssemos ensinados também, que deveríamos orar e apresentar ao Senhor a nossa causa. Pai, peço que o Senhor contemple cada vírgula que foi escrita aqui e que responda a tua igreja, para que o teu nome seja glorificado em cada uma dessas causas, em cada vitória, em cada não, mas com o propósito de trazer crescimento, com o propósito de glorificar o teu nome e de colocar a tua igreja no caminho certo. Nós nos submetemos ao teu senhorio, nós nos submetemos à tua vontade, ao teu veredito. Aqui está, Deus, a causa do teu povo. Julga, em nome de Jesus, julga a causa da tua igreja. Que cadeias sejam quebradas hoje em nome de Jesus. Que enfermidades sejam hoje saradas, corpos sarados, livres da enfermidade. Que lares obtenham a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor seja o guarda desta casa, que o Senhor seja a paz nesses corações. Deus, que as portas se abram, que a empresa, que ela volte a prosperar em nome de Jesus. Pai, que os decretos humanos não sejam mais interrompidos por vontades humanas, mas que sejam hoje movimentados pelas mãos que vêm dos céus. Pai, apresenta ao Senhor cada uma dessas causas, pedindo: julga a nossa causa, em nome de Jesus. Amém e amém. Aquele que queria aplaudir o Senhor. De repente você entrou aqui nesta noite. Você senta por um instante. De repente você entrou aqui nesta noite dizendo: eu estou tão afastado de Deus que eu não tenho nem como pedir nada para Ele. Eu até fui pedir no altar, mas meu coração diz que eu preciso voltar, que eu preciso me reconciliar, que eu preciso me entregar. Ei, se a palavra desta noite falou contigo, se o Espírito Santo está convidando você para voltar, para se reconciliar com o Senhor, não vá para casa com essa vontade, realize essa vontade agora, vem agora no altar. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a tua vida para Jesus, que deseja voltar a congregar, que deseja aceitá-lo como Senhor e Salvador? Se tem, sai do seu lugar e vem. Eu quero orar por você.